Olá, meus amores. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então, vocês peguem o livro, né? Já abram lá o livro de vocês na página 292 para fazer acompanhamento, né, da nossa leitura, da minha explicação aqui, tá bom? Então, aí a gente vai falar sobre o sistema solar, isso mesmo. Antes de a gente começar a falar mais especificamente sobre, né, os astros que compõem o sistema solar, então trouxe para vocês aí 2 versículos que mostram sobre a criação de Deus desde o início, tá? Então aqui diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Isso em Gênesis 1, versículo 1. Então, nesse versículo, capítulo e versículo, já mostra, né, que Deus já estava criando o universo, né? E dentro desse universo, a gente pode entender que também os planetas, tá bom? E aí diz: e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então, Gênesis 1:16, a gente vê que Deus já cria os astros e as estrelas, né? No caso, o Sol, a Lua e as estrelas, tá bom? Então, dentro de Gênesis 1, a gente já vê essa primeira criação de todo o universo, tá certo? Então, o sistema solar é composto pelo quê? Então, pelas estrelas, planetas, satélite, que é a Lua, asteroides e cometas. As estrelas. Bom, as estrelas é um corpo celeste grande, em forma de luz e calor. O Sol, por exemplo, ele é considerado uma estrela, tá certo? E aí a gente vê a imagem do Sol. Gente, o Sol ele é muito importante para se haver vida na Terra, porque a gente sabe que o processo, por exemplo, de fotossíntese é preciso ter o Sol. Então, sem o Sol, né, que ajuda no processo da fotossíntese, sem o oxigênio, que já é por causa da fotossíntese, e também sem que a gente tivesse o Sol para ter a plantação, para nos aquecer, não existiria a vida na Terra. Por isso que o Sol ele é importante e fundamental para que se haja vida no nosso planeta. Os planetas, o que são os planetas, certo? Os planetas eles não têm luz própria. Os planetas eles são iluminados pelo Sol, tá? E é através do Sol que os planetas se aquecem. Além disso, eles possuem tamanhos diferentes. Então, se vocês forem estudar mais profundamente os planetas, vocês vão ver que cada um tem o seu tamanho e suas características. Vai ter planetas que são mais quentes, porque estão mais próximos do Sol. Vai ter planetas que são mais rochosos, né? Porque eles têm a formação de rochas. E tantas outras características que cada um deles possui, tá? Então, aí vocês vão ver nessa imagem que vai ter, ó, Mercúrio, bem aqui, pertinho do Sol, bastante quente. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tá? Esse planeta aqui, Ceres e Plutão, eles não são considerados planetas principais. Eles são considerados planetas anões, tá bom? Então, a gente vai ver que também, né, Deus criou o Sol para governar o dia, mas criou a Lua para governar a noite, certo? Então, a Lua, ela é também um satélite da Terra, certo? Os satélites são astros sem luz e calor próprios, que giram em torno dos planetas. Vale lembrar que a Lua ela é um satélite natural, certo? Porque existem também os satélites artificiais, que são os satélites criados pelos homens e que aí eles ficam justamente no nosso sistema solar, certo? E esses satélites são através deles que a gente tem
os canais a cabo, né, a TV. Então, tudo o que é, né, transmitido na nova tecnologia é através do satélite, tá? Então, esse satélite faz essas transmissões, né, para todos os lugares, né, todos os países do nosso planeta. Nem todos os planetas possuem satélites, porém a Terra possui o satélite, que é a Lua. No sistema solar, nós vamos ter também os asteroides, certo? Os asteroides são rochas pequenas comparadas aos planetas, né? Quem nunca assistiu um filme onde o asteroide ia cair na nossa superfície e aí ficavam todo mundo pesquisando como, né, desviar esses asteroides? Pois é, porque esses asteroides, né, caindo no planeta, eles podem fazer, né, alguns estragos, ter algumas proporções, né, do mar em movimento que pode alcançar a parte de onde a gente vive, na Terra. Então, eles se concentram em uma região chamada cinturão de asteroides. Nesse cinturão de asteroides, gente, é justamente um círculo mesmo que é formado, e dentro desse cinturão de asteroides vai ter vários e vários asteroides. Então, quando algum asteroide sai de lá e fica em órbita, né, próximo ao planeta, a gente corre alguns perigos se caso eles caíssem no nosso planeta Terra. Então, assim como os demais corpos celestes do sistema solar, eles giram em torno do Sol, quando pequenos fragmentos invadem a atmosfera do nosso planeta em altíssima velocidade. Já captou aí de quem é que a gente está falando? Pois é. Eles provocam um efeito luminoso que conhecemos como estrela cadente. Isso mesmo. Então, a gente vai ver aí, ó, alguns cometas. Esses cometas, eles são também, né, chamados pela gente de estrela cadente. Então, esses cometas, eles são bem frios. Então, quando ele se aproxima do Sol, o Sol faz com que ele derreta. E justamente quando ele derrete, né, eles fazem aquela luminosidade que a gente chama de estrela cadente. Então, estima-se que o universo tem 2 trilhões de galáxias. É muita coisa, né? E uma galáxia, ela vai ter vários e vários, né, corpos desses. Então, eles podem ter planetas, asteroides, cometas, tá bom? Porém, a nossa galáxia, ela vai ter uma característica e um nome específico, que ela se chama Via Láctea. Isso mesmo. Né? Bem parecido com o nome de chocolate. Mas esse nome, Via Láctea, ele é dado, né, propositalmente. Por quê? Vocês veem aí, ó, como é que um satélite captura a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Então, a gente vê, ó, aquela luminosidade que é do Sol, e aí, ó, a expansão. E a gente vê que ela é em forma de espiral. Então, assim, ó, né? Então, ela forma esse círculo em forma de espiral. E justamente esse caminho daqui, a gente vê que ele é mais claro, ele é mais branco. Então, por isso que recebe esse nome de Via Láctea, que significa caminho do leite, tá bom? Então, esse é o nome da nossa galáxia, tá certo? E aí a gente termina a nossa aula de hoje, tá bom, meus queridos? A gente ainda vai ter mais uma aula, que é a nossa aula de português. Então, após essa aula, vocês dão play aí na aula de português. Tchau, tchau!